Então, vamos hoje continuar. A gente começou no finalzinho da aula passada, talvez só retomar para entender o contexto. A gente já está na terceira parte do nosso Shacharit, da reza da manhã. A gente está na parte do Shema Ubirkoteia, o Shema e as suas brachot. De manhã, o Shema Israel ele tem duas brachot antes do Shema Israel e uma brachá depois do Shema Israel. Então, são brachot que os nossos sábios eles fixaram na mitzvah diária da gente falar o Shema Israel. A verdade é que Shema Israel é uma mitzvah por si só, é uma mitzvah que não tem nada a ver com a nossa tefilá, mas que os nossos sábios resolveram conectar, já que a gente tem essa obrigação diária da tefilá, então, junto com a obrigação diária da tefilá, a gente já pode cumprir também a obrigação diária de recitar o Kriyat Shema, cumprindo as palavras da Torá, que a gente vai repetir essas palavras do Kriyat Shema todos os dias, quando a gente se levantar e quando a gente se deitar. Isso se refere ao Shema da manhã e o Shema da noite, e um terceiro Shema que a gente comentou, que é o Shema de antes de dormir, que a gente costuma falar junto com salmos, para pedir que a gente tenha proteção de qualquer tipo de mazik, né? Qualquer tipo de seres espirituais que possam causar danos. Então, através desses salmos, a gente está pedindo todo tipo de proteção espiritual. Então, a gente falou, só recordando aqui, que essas palavras, Barehu et Hashem mevorach e Baruch Hashem mevorach leolam vaed, isso só é falado quando a gente tem um minyan. Só com minyan a gente pode fazer essa parte do Barehu. Quem está rezando em casa, sem minyan, não deve pronunciar nem o Barehu et Hashem mevorach e nem o Baruch Hashem mevorach leolam vaed. A gente começa direto do Baruch Hashem Elokeinu melech haolam, Yotzer or uvore choshech, Ose shalom uvore et hakol. A gente já explicou na aula passada um pouquinho do começo dessa brachá, mas só um detalhe interessante, eu fui procurar um pouquinho mais aqui, na verdade, esse comecinho da primeira brachá. Então, a gente está na primeira brachá, a gente vai ver que ela é considerada uma brachá longa, porque tem vários assuntos. A questão de brachá curta e longa não é o tamanho da brachá, que é a definição de uma brachá curta ou longa, e sim se ela tem um único assunto ou se ela fala de vários assuntos diferentes. A gente vai ver que a primeira brachá, antes do Shema, ela é uma brachá longa, ela vai falar de vários assuntos, enquanto a segunda brachá, que começa com as palavras Ahavá Rabá, é uma brachá curta, que vai falar de um único assunto, que é o nosso amor e a nossa conexão com Hashem, através do limud da Torá, através do estudo da nossa Torá. Então, a primeira brachá, a gente começou a falar que nessa brachá, a gente menciona no comecinho dela um pasuk do profeta Yeshayahu, e ele fala o seguinte: Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, Yotzer or, aquele que cria a luz, o Borei Choshech, e que cria a escuridão, o Se Shalom, que faz a paz, o Borei et hakol, e que cria tudo. Na verdade, a linguagem original do versículo do Yeshayahu é Yotzer or, o Borei Choshech, o Se Shalom, o Borei Ra, ele cria o mal. Os nossos sábios, eles preferiram escrever com uma linguagem mais bonita. Então, quando a gente fala Borei et hakol, cria tudo, aqui inclui também o bem e o mal. A verdade é que tudo isso serve para a gente não ter aquela ideia não judaica, que existe uma discussão entre o bem e o mal, existe uma dualidade de forças, a força do bem e a força do mal. Não existe dualidade de forças, Deus tem controle sozinho de todo o universo. Mas tem o Yetzer Hará, tem a nossa má inclinação, também é um malach, é um anjo que está 100% sob controle de Deus, que não tem autonomia nenhuma para tomar decisões sozinhos, para fazer nada que não tenha assinatura de Deus.
Não tem nada que pode acontecer no universo que não tenha a assinatura de Deus para poder acontecer. E aqui só um outro detalhe muito bonito para a gente pensar para a nossa vida. Hashem, ele cria a luz. Olha a linguagem é um pouco diferente. Olha, Yotzer Or, Hashem, ele forma a luz. O Boré Rocher já é uma outra linguagem, ele cria a escuridão. O Se Shalom, ele forma o Shalom. O Boré Takol, de novo, volta para a linguagem de Boré. Então, os nossos sábios falam que, por que em relação à luz e o Shalom, se usa um tipo de linguagem, e em relação à escuridão e ao mal, ou tudo que inclui o mal, se usa uma outra linguagem para ensinar para a gente que a luz e o Shalom, isso Deus realmente criou, isso é uma criação de Deus, enquanto a escuridão e o mal é uma ausência de Deus, é quando a gente tira Deus da nossa vida. E estamos falando também aqui dos opostos, né? A luz se relaciona com a vida, com a renovação, com todas as coisas boas, enquanto Deus nos livre, a escuridão se relaciona com os sofrimentos, com a morte, com todas as coisas negativas, com as falhas. E, da mesma maneira, a paz representa tudo de bom, como falam os nossos sábios. Deus não encontrou um utensílio mais apropriado para colocar brahá do que o shalom. O shalom, ele traz todos os tipos de brahá, de coisas boas para a vida. Quem está em paz com ele mesmo, começando com ele mesmo, está em paz com as outras pessoas, está em paz com o mundo inteiro. E quem não está em paz consigo mesmo, também não vai estar em paz com as outras pessoas. E o contrário da paz é Ra, é o mal. As coisas ruins são a falta de paz, começando com a paz interior, e isso vai gerar também uma falta de paz com todas as outras pessoas do mundo que a gente vai interagir. Então, Deus, ele criou essas duas forças, a luz, que tem todo o lado positivo da vida, e a paz, que tem todas as brachot. E Deus nos livre, se a gente não permite que na nossa vida chegue essa luz de Deus, se a gente não permite que na nossa vida venha Shalom, então Deus nos livre, começa a vir a escuridão e o mal começam a tomar conta da gente. Continuando a brahá, a gente vai começar agora a falar de louvores, em especial os louvores dos seres celestiais. Então, seres celestiais, dividido em duas partes, a gente vai ver que os seres celestiais, a gente fala dos seres celestiais, falando do Sol, da Lua, das estrelas, de realmente todos os corpos celestiais, e também seres celestiais, a gente vai ter uma parte dessa brahá dedicada para o louvor que os anjos eles fazem para Deus. Então, assim a gente começa a Meir Laaretz Veladarim Alea. Deus, você é aquele que ilumina a terra e todos aqueles que moram e tudo aquilo que vive sobre a terra, quer dizer, também os animais, também a vegetação. Essa luz de Deus, ela traz benefícios para o mundo inteiro, para todas as criaturas. A gente vê o cuidado, a perfeição em todos os níveis da criação de Deus, e tudo isso Deus faz Berahamim, sempre com misericórdia. Uvtuvo mechadesh bechol yom tamid maseh bereshit, e Deus está renovando todos os dias os atos da criação, como a gente mencionou na aula passada. Não é que Deus ele criou e se isentou e está brincando de SimCity, de simulador de cidade, e ele deixa as coisas rolarem aqui embaixo. Deus ele renova a cada instante a criação dele. Esse é o nível de agradecimento. Não, mas por que eu estou enxergando agora? Porque eu sempre enxerguei. Não, você está enxergando agora porque Deus está recriando o teu olho a cada instante. Isso vale para cada órgão do nosso corpo, vale para cada centavo, para cada brachá que a gente tem na vida. Não é porque há um segundo atrás você tinha essa brachá que você tem ela agora. Você tem ela agora porque Deus está recriando. Temos que tentar olhar a vida, como a gente falou na aula passada, como aqueles filmes antigos que vinham no rolo.
cada pequena fotografia é uma parte do filme, o movimento é uma ilusão de ótica. A verdade é que são vários quadradinhos que passam muito rápido, assim é nossa vida. Nossa vida é feita de vários quadradinhos que Deus está recriando a cada segundo, cada brachá, cada coisa boa que a gente tem na vida. Não é que Deus deu uma vez para a gente. Ele está dando e está dando e está dando o tempo inteiro. Mechadesh kol yom, bechol yom tamid maseh bereshit. Todos os atos da criação são renovados a cada instante. Marabu maseh Hashem, como são abundantes, como são variadas as suas bondades. Olha que variedade de tudo de bom. Olha que incrível. Deus quer dar para a gente alimentos. Ele podia ter 2, 3 tipos de frutas, ter 2, 3 tipos de comidas. Olha que variedade. A gente vai no supermercado, quanta brachá. A gente vai numa quitanda, quantas frutas mais gostosas, frutas mais doces, frutas para todos os gostos. Então, incrível a bondade, as cores das frutas, tudo é parte da bondade de Hashem, mas é bondade para quem sabe enxergar, para quem sabe perceber quantas brachot a gente tem na vida e que Deus está renovando isso todos os dias. Kulam bechokhmah cita, tudo você fez, Deus, com níveis infinitos de bondade, de sabedoria. Malá aretz kinyanecha, as tuas posses, elas preenchem toda a terra. Então, olha que incrível. Amelech ameromam levador meas, Deus que ele era o rei que foi elevado, mas no início da criação, Deus ele estava sozinho. Deus ele não tinha ninguém para louvar ele. Por isso, óbvio que Deus não precisa disso, mas Deus criou o mundo inteiro para que o mundo inteiro possa reconhecer a bondade, possa louvar Ele, possa enxergar o reinado de Hashem, a Meshubach ve'amefoar, Deus do louvor, que Ele seja louvado e glorificado, ve'amitnaseh mimot olam, desde os dias iniciais, desde os primeiros dias, os dias antigos, a gente tem que saber, Deus, ele foi, ele é e ele será, no próprio nome de Hashem, Yud Kei Vav Kei, o nome que a gente não pode nem pronunciar, ele contém Ayah Ove Veihie, ele foi, ele é e ele será. Deus ele já era grande, já era infinito antes da nossa existência, durante a nossa existência e mesmo depois que a gente deixar de existir, Deus não vai deixar de ser o Deus supremo, superior, louvado e glorificado, mas Ele nos criou para a gente poder servir a Hashem, para a gente poder reconhecer a grandeza e a bondade de Hashem. Elokei Olam, o Deus eterno, Berachamecha Arabim, na sua misericórdia abundante, Rahem Aleinu, Deus, por favor, tenha misericórdia da gente. Adonuseino, o Senhor do nosso poder, quer dizer, toda a nossa força, todo o nosso poder, a gente tem que saber, tudo é de Hashem, Ele é o dono de toda a nossa força, que ninguém se ache melhor que os outros, porque eu faço isso, a gente não faz nada. Toda a força, ela é de Hashem e só de Hashem. Tzur Misgabeinu, a rocha da nossa força, Magen Sheinu, o escudo da nossa salvação, Misgav Badeinu, a fortaleza que protege a gente da mesma maneira que uma fortaleza física, ela protege a gente também, Hashem, ele protege a gente como uma fortaleza. Olha só que interessante, a gente está na Parashat Shavua, falando sobre o falecimento do Aaron Cohen, um dos maiores tzadikim da história do povo judeu. Pelos méritos de Aaron, a gente tem as Ananei Kavod, aquelas nuvens de glória, e a verdade é que uma das razões da gente dormir em Sukkot, numa sukkah, numa cabana, uma das opiniões do Talmud, em Masechet Sukkah, é que a gente dorme em cabanas, por quê? Para lembrar Zeicher Leananei Kavod, para lembrar das nuvens que Deus protegia a gente no deserto, e logo depois que sumiram as nuvens,
com a morte de Arão, a gente foi atacado pelo povo de Amalek, porque eles viram que a gente está sem proteção. Mas espera aí, que proteção é essa? Nuvens. A gente sabe que nuvens é feito de vapor de água. Nuvens não protegem nada. Por que Deus, ao invés de ananeia kavod, em vez de nuvens de proteção, Deus não fez uma muralha que vai acompanhando a gente no deserto, um forte sobre rodas que vai andando no deserto? Por que nuvens? Justamente porque nuvens não têm proteção nenhuma. Para ninguém achasse, se fossem uma muralha de pedras, a gente achar que a muralha que está protegendo não é a muralha. Deus, ele que protege, ele é a nossa fortaleza, que salva, que protege e que ajuda a gente o tempo inteiro. Aqui, prestem muita atenção, essa tefilá, ela foi composta na ordem do Aleph Beit. Daqui em diante, a gente vai fazer todas as letras do Aleph Beit. Então, Kel, Baruch, Gadol, Deá, Ehi, Nufaal, Zacharei, Hamá. Então, olha só, todas as letras do Aleph Beit. Primeira coisa, os nossos sábios tinham esse costume de muitas vezes fazerem tefilot, fazerem cânticos, fazerem músicas. A gente já viu um dos Teilim do David Amelech, Ashrei Yoshei Beisecha, ele também está na ordem do Aleph Beit. Uma das explicações é para facilitar que as pessoas decorassem, que as pessoas lembrassem esses louvores, que não saísse da nossa boca os louvores para Hashem. E outro ponto é que a gente está louvando Hashem com todos os nossos sons, com todas as nossas possibilidades, e para lembrar que a grandeza de Deus inclui tudo, do Aleph até o Taf, da primeira letra até a última letra. Essa é a grandeza de Deus que inclui tudo. El Baruch Gedol Deá, Deus que é abençoado, que é Gadol, grande. A gente já explicou que toda vez que a gente chama de Deus é grande, obviamente não estamos falando, Deus não tem um tamanho físico. O que quer dizer que Deus é grande? Deus é grande em bondades. Deá, o Deus da sabedoria, Erim, o Paal, Zaharei Hamá, ele prepara e ele produz os raios de sol. Tov Yatzar Kavod Lishmo, ele é o bondoso, ele é Tov, ele é a bondade. Yatzar, ele cria, Kavod Lishmo, ele dá para a gente a honra do nome dele, Meorot Natan Sevivot Uzo. Então aqui, como a gente já mencionou, aqui ele vai falar sobre todos os seres celestiais, os corpos celestiais. Você criou, Deus, as luminárias para estarem em volta do seu poder. Pinot Tzvaav, os líderes das suas legiões, Kedoshim Romemei Shaddai, então são os sagrados que exaltam o Deus Todo-Poderoso. Tamid Mesaprim Kevod Eluk do Shatol, estão sempre relatando a honra de Deus e a sua santidade. Então, olha que incrível. Quando a gente olha para o céu, quando a gente olha para todos os corpos celestiais, eles são a maior prova da grandeza e da perfeição de Hashem. Olha o tamanho dos astros que Deus criou. Quem quer começar a entender intelectualmente, por mais que, óbvio, a gente nunca vai entender Hashem intelectualmente, a gente olha para o Sol, quando a gente vai estudar o tamanho do Sol, o tamanho das galáxias, o tamanho das criações de Hashem, isso é um grande lembrete, um grande louvor para a santidade de Hashem. Titbarach Hashem Elokeinu, que Deus ele seja abençoado. Hashem, o nosso Deus, o Deus das Garra Pratid, da supervisão particular. Al Shevach Masei Yadecha, sobre o trabalho louvável das suas mãos, toda a criação que é louvável, a perfeição, todos os níveis de perfeição da tua criação. Vial Meoreior Sheacita, e sobre todas as luminárias que trazem luz para a gente, Yefaru Hassela, e que elas te glorifiquem para todo sempre, que toda a tua criação. Então a gente sabe, por exemplo, no Perek Shirah,
que existe um cântico de todo o universo, dos corpos celestiais, de todos os animais, dos seres humanos, dos anjos, todo o universo faz cânticos de louvor para elevar e santificar o nome de Deus. Então, a gente, Bezrat Hashem, vai glorificar e vai elevar o nome de Deus, olhando para a criação dele. A gente tem que se inspirar, é o que eu já falei numa das aulas passadas, não tem recarga espiritual maior do que a gente ir para um lugar um pouco mais afastado e sair para ver o céu, para ver as estrelas, para ver a lua, para ver as criações de Deus, ver um pôr do sol, ver o sol nascendo. Isso é uma recarga espiritual para a gente entender um pouquinho da grandeza de Hashem. Então, até aqui foram os louvores que os corpos celestiais eles fazem para Deus, as luminárias que Deus criou no mundo e que demonstram a grandeza dele. Agora a gente vai começar os louvores dos seres celestiais, quer dizer, os vários tipos de anjos. Inclusive, a gente vai ver aqui, não vai ser uma aula de Kabbalah, não vou entrar nos detalhes, a verdade é que são grandes segredos, o que significa cada um desses tipos de seres espirituais, mas a gente vai ver que nessa brachá vão ser mencionados vários tipos diferentes de seres espirituais. Então, Titbarach Tzureino, que você seja abençoado, Deus Tzureino. Tzur é uma rocha, muitas vezes na Torá a gente vai encontrar Deus, ele é associado a uma rocha. Então, aqui só um detalhe importante, a gente está saindo dos louvores dos astros. Por que é tão importante a gente colocar na nossa brachá do nosso dia a dia o louvor que os astros eles dão para Deus e mostrando que está tudo conectado a ele, para fugir do conceito da Avodah Zará, da idolatria? O Rambam, ele explica, o Maimônides, ele fala que como começou a idolatria no mundo, não dá para entender, porque as pessoas, elas tinham Adam Arishon e os seus filhos, o Caim, o Hevel, eles tiveram contato direto com Deus, quer dizer, da onde surgiu, e com certeza eles passaram para os seus futuros descendentes que existe o Criador do mundo, da onde surgiu, em que geração começou a ter idolatria. Então, fala o Rambam que as gerações futuras, eles entenderam que tem Deus e ele é o dono de todo o poder, mas Deus ele deu um certo poder para todos os seres celestiais. Então, os corpos celestiais, eles também, eles têm um poder, as luminárias de Deus. Não é só a luz física, por exemplo, que o sol dá aqui para o mundo. Existem muitas influências espirituais que os corpos celestiais trazem para o mundo. Daqui vem o famoso conceito da astrologia, da gente estudar os astros para entender, pela posição dos astros, quais são os decretos que estão nos mundos espirituais. Tudo isso faz parte do poder que Deus deu para os astros. Então, os astros eles têm poderes, mas, como diz o nome Shemesh, Shemesh, o sol, vem da mesma raiz de Shamash, que é um servidor. É verdade que o sol ele tem o poder, mas como um servidor de Deus, ele não tem um poder independente, ele tem como se fosse, entre aspas, um ministro do rei. Tem o rei supremo, e esse rei ele estabeleceu vários ministros que são os corpos celestiais. O que aconteceu? Gerações futuras, depois de Adam Arishon, eles continuam reconhecendo que Deus ele é o Deus supremo, ele é o poder absoluto, mas da mesma forma que a gente tem que dar louvor para Deus, a gente tem que dar louvor para os ministros do rei também. A gente dá louvor para o rei e para os ministros dele começaram a dar louvor para os corpos celestiais, até que, infelizmente, acabaram esquecendo do rei e se fixaram só nos corpos celestiais. Inclusive, a gente tem, na nossa própria semana, então a gente tem, no inglês fica um pouco mais óbvio, né? Sunday, Monday, quer dizer, o dia do sol. Sunday é o dia da influência do sol.
Monday, Moon Day, o dia da Lua, Saturday, o dia de Saturno. Então, a gente vê que existe a influência dos astros na nossa vida, mas que, infelizmente, em algum momento da história, obviamente, com a intenção de acabar saindo das obrigações com Deus e de todos os valores morais que o ser humano tem que viver, é mais fácil a gente acreditar na força de um corpo celestial do que acreditar em Deus, porque Deus ele me obriga a ter um comportamento moral e as pessoas não querem ter um comportamento moral, eles querem fazer tudo o que eles têm vontade. Então, gerações futuras escolheram abandonar o serviço para Hashem e vamos se conectar com os astros. Então, infelizmente, eles começaram a desviar e por isso que a Avodah Zará, quando a gente fala sobre idolatria, é chamado pelos nossos sábios de Ovdei Kohavim Mazalot, os servidores das estrelas e das constelações. Todo esse conceito de constelações é um conceito 100% judaico. Cada mês ele corresponde a realmente uma das constelações, um dos signos do zodíaco, que está associado com todos os Hagim e todas as influências desse mês, mas a gente tem que lembrar que Deus está acima de tudo em Mazal Israel. Mazal significa Mazalot, constelações. Quando a gente fala Mazal Tov, não é boa sorte, porque Mazal é o contrário de sorte. Existe uma influência, a gente está desejando que essa pessoa possa ter um Mazal Tov, uma boa influência das estrelas nesse momento. É uma tefilá pela pessoa, uma brachá que eu estou dando para essa pessoa, mas acabaram esquecendo Deus, tiraram Deus da história e começaram a servir os ministros dele. Aqui na tefilá, a gente está deixando bem claro, os astros, eles têm um certo poder que Deus atribuiu para eles. O judaísmo também concorda que tem os estudos da astrologia e as influências de cada astro, mas tudo isso 100% conectado com Deus e nada tem força independente da força do Criador do mundo. Então, agora também, todos os outros seres espirituais, em especial os vários níveis de anjos, Titbarach Tzureino, que seja abençoado a nossa rocha, Deus, como uma rocha, ele protege a pessoa, Deus o tempo inteiro está protegendo a gente. Malkeino Vegoaleino, Deus, você é o nosso rei, você é o nosso salvador. Boré Kedoshim, você é o criador de todos os seres sagrados. Ishtabar Shimcha Laad, que o seu nome ele seja louvado para todo sempre. Quem são os Kedoshim? Os Kedoshim, quando a gente fala, por exemplo, na nossa tefilá, na nossa midá, a terceira brachá é a brachá de Atá Kadosh, Beshimcha Kadosh, Ukdoshim, Bechol Yom Yehalelu Hasela. Os Kedoshim, eles te dão louvor todos os dias e o tempo todo. Esses Kedoshim têm aqui duas intenções, se está falando sobre Am Israel ou se está falando sobre os Malachim, os anjos sagrados que Deus criou. Malkeino Yotzer Meshartim, Deus, você é o nosso rei, o criador de todos os anjos, Malachei Yashare, os anjos que servem você, Deus. Os anjos são intermediários de Deus, eles têm missões especiais, eles têm nomes relacionados com a missão de cada anjo. O anjo Refael é o anjo da Refuá, ele vem trazer cura para as pessoas. O anjo Gabriel é o anjo da Gvurá, o anjo do poder. Normalmente é o anjo que vem destruir, que vem cumprir a justiça de Deus. O anjo Michael, quem é como Deus? Foi o anjo que veio avisar para Abraham Avinu que ele vai ter um filho. Então, o anjo da grandeza de Deus. Cada nome dos anjos representa a missão. Deus cria todos os seus meshartim, todos os seus servidores, seus anjos. Veasher meshartav kulam omdim berumolam. E os seus anjos, todos eles ficam no topo do mundo. Existem vários níveis de mundos espirituais. O Mashmishim Beirá,
mashmiim beirá, e eles pronunciam com temor, yahad, juntos, bekol, em voz alta, divrei Elokim Chaim, o Melech Olam, as palavras de Deus, o Deus da vida e o Rei do mundo. Então, aqui uma característica que a gente vai perceber, e que isso vai voltar várias vezes, é a união dos anjos. Os anjos trabalham em sintonia, os anjos trabalham sempre unidos. A verdade é que a Parashá Bamidbar, eu não lembro se quando a gente falou dessa Parashá, a gente mencionou esse detalhe, um detalhe muito bonito, que o povo judeu pediu na Parashá Bamidbar, eles pediram para cada tribo ter a sua bandeira. Então, peraí, para que ter bandeira? Parece um conceito de jogo de futebol, de Olimpíadas, né? Bandeira de torcedores. Para que o povo judeu quer uma bandeira? Qual é o papel da bandeira? Então, os nossos sábios explicam que eles olharam os anjos, e os anjos, quando eles vieram para o Har Sinai, quando teve a entrega da Torá, eles vieram em grupos, e cada grupo veio carregando a sua bandeira. A bandeira representa o papel desse grupo e a união desse grupo, todos unidos sob a mesma bandeira. Isso que o povo judeu queria, chegar nessa união dos anjos, um ajudando o outro. Quando um anjo ele sabe que ele tem que fazer um trabalho, ele vai ajudar o anjo do lado para eles fazerem juntos. O contrário do que a gente faz hoje em dia, que um quer passar rasteira no outro, não entenderam que enquanto a gente não trabalhar junto, a gente nunca vai chegar lá. Eu lembrei uma história muito bonita, parece uma história para criança, mas prestem muita atenção como a gente vive dessa maneira. Estava lá na loja de madeira, estava tendo uma reunião das ferramentas. As ferramentas não estavam conseguindo se dar muito bem, então elas resolveram fazer uma reunião, mas na reunião começaram a querer lavar roupa suja, então começava a reclamar com o martelo, que ele estava sempre batendo nos outros, e começaram a reclamar do prego, que ele ficava dando muitas voltas, e começaram a reclamar da lixa, que ela era sempre muito áspera com todo mundo, e assim começaram a apontar, e o metro que mede todo mundo está o tempo inteiro medindo os outros, e assim começaram a apontar todos os defeitos de cada um apontando o dedo para o outro, e você faz isso, e você faz aquilo. De repente, entrou o carpinteiro, ele começou a pegar cada uma das ferramentas, ele usou a lixa para deixar aquela madeira lisinha e gostosa para poder ser usado como um móvel, ele usou o prego para unir e juntar dois pedaços de madeira, ele usou o metro para cortar o móvel com precisão, ele usou o martelo para pregar, para dar firmeza no móvel, e ficou um móvel maravilhoso. Quando o carpinteiro ele saiu, as ferramentas todas envergonhadas entenderam que olha o que o carpinteiro faz, ao invés de olhar os defeitos de cada ferramenta, ele usava as coisas boas de cada uma, e assim conseguia sair um móvel perfeito e maravilhoso. Assim os malahim vivem, e é isso que a gente deve ter como meta de vida, viver com essa união. Olha que incrível, Kulam Ahuvim, todos eles são amados, Kulam Brurim, todos eles sem nenhum tipo de falha, Kulam Giborim, todos eles poderosos, Vekulam Osim Beimá, Ubeirá, Retzon Konam, e todos eles fazem com tremor e com temor a vontade do Criador. O anjo, ele não tem, a verdade é que ele não tem livre-arbítrio, ele faz a vontade de Hashem, porque ele foi criado para isso, mas nós que temos o livre-arbítrio, a gente deve se espelhar nos anjos para, Bezrat Hashem, querer o tempo inteiro servir Hashem e cumprir a vontade dele. Vekulam potrim et pihem, e todos eles abrem as suas bocas, bikdushá u betahará, com santidade e com pureza. Olha quantos modelos a gente pode pegar dos anjos. Só abre a boca se for para kedushá e para tahará, para falar coisas sagradas e coisas puras. Não abre a boca para falar besteira, para machucar os outros, para falar assuntos nivulpé, falar palavrão, falar coisas feias. Para isso fica com a boca fechada. A boca foi criada
para que do Shal Tahará, para a gente falar coisas de santidade, para falar coisas de pureza, Beshiral Bezimra, com cânticos, com hinos de louvor, o Mevarhim, o Meshabrim, o Mefarim, o Maritzim, o Magdishim, o Mamlichim, e o tempo inteiro eles estão abençoando, eles estão louvando, eles estão glorificando, reverenciando, santificando e coroando Etchem Aela Melech Hagadola Gibor Veanorá, o nome de Deus, Kel, de novo, cada nome de Deus, a gente já estudou um pouquinho isso, tem o seu significado, o Deus do poder e da misericórdia. Amelech, ele é o rei. Toda vez que a gente coloca numa palavra em hebraico a letra rei antes, não é simplesmente Melech, ele é Ha-Melech, ele é o rei dos reis. Agadol, ele é o grande, ele é toda a bondade. Agibor, ele é todo o poder. Vehanorá, ele é temível. Kadosh Hu, e ele é completamente sagrado. Vekulam mekablim aleichem ol malchut shamayim. Aqui é uma preparação. A gente sabe que uma das grandes mitzvot do Shema Israel é a gente, no momento de pronunciar, em especial, o Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, é lekabel ol malchut shamayim, é receber o jugo dos céus, o jugo de Deus. Só para entender o que é o ol. Ol é jugo, mas jugo não é uma palavra em português que ajuda muito a gente. Se alguém quiser depois procurar no dicionário, hoje em dia tudo se resolve com um bom Google, mas o jugo é uma peça que ficava nas costas do boi quando vão amarrar o boi no arado. Então tem o jugo de madeira e esse jugo é o que conecta o boi ao arado e que ajuda o boi a trabalhar em linha reta. Se não fosse o jugo, ele ia trabalhar todo torto, ele não vai conseguir fazer o trabalho dele. Assim também, lekabel ol malchut shamayim, a gente recebeu o jugo de Deus, o jugo da Torá, o jugo das mitzvot, o jugo de saber que tem um Criador acima de tudo, que tem regras, que tem certo e errado. Aquele que quer tirar o jugo das costas, Deus nos livre, mas eu vou citar uma frase muito forte, mas para dar uma chacoalhada mesmo na gente. Teve alguém que falou que o problema dos judeus, que eles trouxeram para o mundo duas feridas. Quais são as duas feridas do povo judeu? São a consciência e o Brit Milá. Brit Milá dá para entender por que é uma coisa negativa, né? Entre aspas, alguém olhando de fora, você pegar um bebê com 8 dias de vida e você fazer uma cirurgia nele, parece uma ferida, você está causando uma ferida nesse nenê. Mas por que a consciência é uma ferida? Porque eu tenho vontade de fazer o que eu quero fazer, eu estou com vontade de roubar o que é do outro, eu quero roubar, eu estou com vontade de sair com a mulher do outro, eu vou sair com a mulher do outro, eu tenho vontades, eu vou fazer. Opa, mas veio o povo judeu e falou que não, tem uma Torá, a gente recebeu de Deus uma Torá, tem valores morais, Lot Ignov, não pode roubar, é do outro, não é seu. Lot Irtzach, não pode matar uma outra pessoa porque ele está te incomodando. Lot Inav, não pode cometer adultério porque você está com desejo da mulher do próximo, é proibido isso. Então, olha só, o povo judeu trouxe para o mundo duas feridas, o Brit Milá e a consciência. Quer dizer, o mundo não quer viver com consciência que existe um certo e um errado, que existe um ol, um jugo das mitzvot de Deus. Quem que falou essa frase? Quem falou essa frase, infelizmente, foi Adolf Hitler e Mark Shemot, que o nome dele seja apagado. Ele quis apagar o povo judeu, que o nome dele seja apagado, mas olha a frase dele, ele não quer receber a Ol Malchut Shamayim, ele não quer que tenha regras, ele quer a lei do mais forte, ele quer fazer tudo o que ele tem vontade, ele não quer viver com uma consciência. E o povo judeu está incomodando ele, porque ele faz uma coisa errada, ele fica com a consciência pesada, ele não pode destruir Deus, mas ele quer destruir pelo menos os mensageiros, ele quer destruir a mensagem, essa carta de Deus chamada Torá,
para todas as nações do mundo, não é só para o povo judeu, são ensinamentos para o mundo inteiro. Então, os anjos também, eles recebem Ol Malchut Shamayim, Zé Mizé, de um para outro, Venotnim Reshut Zé Lazé, e eles dão permissão um para o outro, não tem competição, não tem disputa entre os anjos, um dá kavod para o outro, um dando permissão para o outro, para que juntos eles possam cumprir a missão deles. Leakdish leotzram benachat ruach, para que eles possam santificar o seu Criador com tranquilidade, Bessafá brurá, com uma articulação clara, Ubineimá, com uma melodia doce. De novo, olha quanta coisa incrível. Se a gente pudesse pegar aqui dos anjos, olha como eles servem a Hashem, olha como eles fazem louvores para Deus, com uma voz doce, uma melodia doce, uma articulação clara, palavras bem faladas. Assim precisa ser a nossa tefilá, não uma tefilá que nem um papagaio cuspindo palavras. Olha como os anjos eles servem a Hashem, que eles sirvam como modelos para a gente. Kedushá kulam kehad, numa santificação todos como se fossem um só. Onim veomrim beirá, eles proclamam e eles dizem com temor, Kadosh, 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 Deus ele é Kadosh, Kadosh, ele é sagrado, sagrado, sagrado. Por que 3 vezes? Deus ele é sagrado nos mundos mais elevados, Deus é sagrado também aqui na terra, que é o fruto de todo o poder de Hashem, de toda a criação de Hashem, e ele é Kadosh para todo sempre, para toda a eternidade. Deus ele é Kadosh. O que quer dizer que Deus ele é sagrado? O conceito de Kadosh é quando a pessoa ela é independente do mundo material. Ela não depende do mundo material, ela está acima de qualquer influência do mundo material. Deus ele está acima. Uma pessoa virar sagrada não significa a pessoa se desconectar do mundo material, significa a pessoa deixar de ser escrava do mundo material. Ele usa o mundo material, mas ele usa com total autocontrole. Eu vi uma frase interessante, fala que o problema não é que eu não tenho controle, eu tenho controle, eu só não tenho as pilhas ainda. Bezrat Hashem, tem que ter o controle, tem que ter as pilhas, tem que, Bezrat Hashem, saber usar o mundo material e não deixar que o mundo material domine e faça que a gente viva como escravos do mundo material. Hashem, Tzvakot, Deus, o Senhor de todas as legiões, Melô Kolaaretz Kvodô, que toda a honra de Deus, ela preenche o mundo inteiro. Olhando para qualquer coisa da criação de Deus, a gente percebe o kavod, percebe a honra de Deus. Olhando, o mundo inteiro está repleto da honra de Deus. Para onde a gente olhar e, de novo, e prestar atenção, a gente vai enxergar o kavod de Hashem. Aqui, olha só que interessante, vai trazer vários nomes de anjos, tem vários tipos diferentes de anjos. Ve'aofanim é um tipo de anjo, Ve'chayot HaKodesh é outro tipo de anjo, Beraash Gadol, com grande ruído, Mitnaseim Leumat Serafim, eles se elevam em direção a um outro tipo de anjo chamado Serafim, Leumatam Meshabechim Veomrim, em direção a eles, eles louvam e eles dizem, Baruch Kevod Hashem Mimkomo, Deus abençoado seja a glória dele no lugar dele, quer dizer, nas alturas, que Deus ele seja sempre glorificado. Então, aqui tem, eu achei só interessante, que são 10 níveis diferentes de anjos que a gente tem no mundo. A gente tem os Ishim, Querubim, Bnei Elohim, Elohim, Melachim, Serafim, Hashmalim, Hayot, Serafim. Então, são todos os 10 níveis diferentes de anjos. Obviamente que dentro de todas as nossas fontes místicas
existem com certeza diferentes missões para cada nível de anjo, para cada atuação dos anjos aqui no mundo, dentro da vontade de Hashem, em todos os mundos espirituais. A gente mencionou aqui nessa brachá alguns tipos diferentes de anjos, e também a verdade é que na Haggadah de Pesach, né, a gente fala Lo lidei malach, lo lidei saraf, lo lidei sheliach, eila akadosh baruch hu beatzmo bichvodó. Deus pessoalmente veio aplicar a 10ª praga no Egito e não através de nenhum dos seus intermediários. Então, vamos continuar aqui na nossa brachá. Então, a gente está vendo, olha que brachá maravilhosa, e já entendemos aqui por que ela é chamada de uma brachá longa. Ela começou a falar dos seres, dos corpos celestiais, já passou aqui para falar sobre o louvor dos anjos. Então, uma brachá que contém vários assuntos. Le'el baruch neimot iteino. Então, para Deus, o dono, a fonte de todas as brachot, neimot iteino, que a gente possa oferecer melodias doces. Lemelech el Hai vekayam, para o rei, o Deus vivo e duradouro, diferente de qualquer idolatria, diferente de uma estátua, que era o que Abraham Avinu, ele discutia com as pessoas, mas como que você serve um ser feito de pedra, que não tem poder nenhum, que não pode falar, que não pode se mexer? Como que você vem trazer uma oferenda para alguém que tem menos tempo de vida do que você? Um anjo que foi criar, um Deus, um ser aqui, uma idolatria que foi criada há meia hora atrás. Como que você serve com essa idade toda um Deus que foi criado 30 minutos atrás? Ele mostrava o caráter ridículo da gente acreditar em qualquer força fora o Deus vivo e duradouro, o Deus vivo e existente. Zmirot e Homero, hinos que a gente possa cantar, hinos de louvor para você, Vetishbachot e Ashmio, e louvores que possam proclamar louvores, que Hu levador poel gvurot, porque Deus sozinho, ele faz atos poderosos, ele faz milagres, ele pode mudar, ele criou as leis da natureza e de acordo com a sua vontade, ele pode mudar, ele pode fazer um milagre e o ato que ele quiser. O Serra Dashot, Deus, ele renova tudo, ele faz coisas novas o tempo inteiro. Bal Milhamot, você é o Deus da guerra, das guerras a gente sabe, da saída do Egito, que Deus, ele fez a guerra, ele é o Deus da guerra. Zoreat Tzedakot, Deus semeia todas as bondades. O que quer dizer que Hashem, ele semeia as bondades, não só pelas coisas boas que a gente faz, quando a gente semeia alguma coisa, olha que ideia maravilhosa. Então, dessa semente, a gente vai ter depois flores, a gente vai ter frutos, a gente vai ter sombra, a gente vai ter muitos benefícios daquela semente jogada na terra. Assim também é a bondade de Hashem. Toda mitzvah que a gente faz, toda bondade que a gente faz na vida, o que acontece? Essa bondade pode ter outros frutos bons. Deus, ele vai dar para a gente a recompensa, não só pelo nosso bom ato, mas também todas as derivações, tudo de bom que vier, graças a esse ato que a gente fez, tudo isso Hashem vai dar para a gente a recompensa. Ele semeia tzedakot, ele semeia bondades. Quando a gente faz uma bondade, tudo que vier dessa bondade, Hashem ele vai pagar para a gente. Matzmiach Yeshuot, ele faz florescer a salvação. De novo, a Yeshua, ela já está pronta, ela já está semeada. Deus ele faz crescer, mas a gente pode regar para essa Yeshua vir antes, para essa Yeshua chegar hoje, Bezrat Hashem, toda a salvação que vem o Mashiach hoje, depende da gente. Deus já fez a parte dele, Deus já plantou, já está lá a semente da salvação. A gente precisa ajudar Deus a florescer agora o que ele já plantou. Borer Efuot, Deus cria todas as curas. Norá Teilot, e ele é temível acima de todos os louvores. Adona Niflaot, o mestre de todas as maravilhas, de todos os milagres
que acontece no mundo. Amehadesh betuvô bechol yom tamid. Deus, ele renova a sua bondade todos os dias, constantemente. A gente tem que agradecer a Hashem todo dia por tudo que a gente tem, porque ele recriou, ele te deu de novo. A pandemia foi um tapa na cara daquele que achou que eu tenho, eu posso. Quanta gente gigantesca assim perde tudo. Eu vi uma notícia ontem, é inconformante a notícia, mas tem um ensinamento aqui muito interessante. O jogador de futebol, Cristiano Ronaldo, ele está no meio de uma entrevista depois de um jogo da seleção de Portugal e do lado dele colocaram 2 garrafas de Coca-Cola. Ele fez um gesto que ele fez. Ele afastou dele as Coca-Colas, ele pegou uma garrafa de água e ele falou: bebam água e não refrigerante. A Coca-Cola perdeu 4 bilhões de dólares por uma frase que o Cristiano Ronaldo ele falou. Olha que incrível, nada é garantido. Uma frase, por que eu fiquei inconformado? Nada contra o Cristiano Ronaldo, nunca vi ele jogar futebol, deve jogar bem para o número de prêmios que ele tem na vida, mas quer dizer, por que a Coca-Cola perdeu tanto? Porque é um cara que tudo que ele faz na vida é jogar futebol, todo mundo segue ele, o que ele falar. Se ele falar que não existe Deus, as pessoas param de ir frequentar a sinagoga, a igreja, o que for, porque o Cristiano Ronaldo falou. Então, olha que incrível como a gente está numa geração que os líderes da geração, os influenciadores, são as pessoas com menos moral possível imaginário, e eles, com uma frase, eles causam um prejuízo de 4 bilhões, nem frase, um ato que ele fez, não tem nada garantido. Deus mechadesh bechol yom, Deus está renovando a cada segundo toda a brahá que a gente tem na vida, e a gente tem que todo dia agradecer tudo que a gente tem de bom. Masé Bereshit, ele está renovando todos os dias os atos da criação. Kamur, como está escrito, Leose Orim Gdolim, aquele que faz as grandes luminárias. Então, de novo, a brahá voltou para o começo dela, que Deus criou as grandes luminárias, que Leolam Hasdó, porque para sempre vai ser a bondade de Deus. Or Hadash al Tzion Tair, uma luz nova faça brilhar sobre Tzion, sobre o povo judeu. Então, os comentaristas falam: que luz nova é essa? Na verdade, não é uma luz nova. No primeiro dia da criação, isso eu pergunto às pessoas, poucas vezes na vida pararam para pensar. Está escrito no primeiro dia da criação que Deus criou a luz e a escuridão. Muita gente pensa que essa luz é a luz do sol, só que o sol foi criado no 4º dia. Então, que luz é essa que foi criada no primeiro dia? Urashi, famoso comentarista da Torá, ele fala: essa luz é uma luz espiritual. Olha que incrível, as pessoas que têm experiências de quase morte, que ficaram por algum tempo com a alma fora do corpo, todas elas, eu acho que sem exceção, passaram por uma fonte de luz que tem um prazer indescritível. Dentro dessa luz, uma luz que emana amor, uma luz que emana tranquilidade. Então, essa luz, na verdade, é a luz original que Deus criou quando ele criou o mundo, mas ele percebeu que essa luz era boa demais para dar para todo mundo de graça. Então, ele separou essa luz, ele tirou essa luz do mundo, ele guardou essa luz para os tzadikim. Quando vier o Mashiach, todos aqueles que tiverem mérito vão ter o prazer dessa luz. Olha que incrível o que fala o Hafetz Haim. Todo aquele que está com vontade de falar um Lashon Hará, ele está bravo com alguém, ele quer falar Lashon Hará, mas ele fecha a boca dele. Está escrito, fala o Hafetz Haim, essa pessoa, nesse momento, ele tem o mérito de receber uma luz que os anjos não conseguem suportar, a luz que vai ter a alma dessa pessoa. Vale a pena a gente fechar a boca quando a gente está com vontade de falar. Venisqueco lá no Meherá Leoró, que a gente possa ter méritos, todos nós, e rapidamente, para receber essa luz. Já que essa luz, ela não vai vir de graça, tem que ter méritos para receber essa luz. A gente pede para Deus que a gente possa ter méritos para receber essa luz.
Baruch atah Hashem yotzer hameorot. Deus, você é a fonte de todas as brachot. Vou repetir de novo para a gente não esquecer. Yud Kei Vav Kei. Toda vez que a gente pronuncia esse nome de Deus, na verdade, que a gente não pronuncia Yud Kei Vav Kei, a gente pronuncia Adonai, mas o nome realmente escrito é Yud, o rei, o Vav e o rei. Esse nome a gente tem que lembrar, Ayah Ove Vehie. Deus, ele foi, ele é e ele será o Deus soberano que está acima de tudo. Yotzer Hameorot. Então a gente está louvando Deus por ser aquele que criou todas as grandes luminárias. Bezrat Hashem, a gente está chegando mais um pouquinho nas férias, exercício de férias, obrigatório a gente sair num lugar, numa noite de céu claro, olhar para as criações de Deus. Deus me livre, não servir os astros como as pessoas estúpidas antigamente que esqueciam do rei e dão louvor para os ministros, mas olhar as criações de Deus e perceber a perfeição, a bondade de Deus dentro de toda a criação dele. Shabbat Shalom.